Então, galera, tudo bem com vocês aí? Vim trazer para vocês aqui a recomendação de um livro, né, que basicamente tem uma sequência, que foi um livro assim que eu digo que transformou minha vida positivamente. Eu acredito que ele é um livro que serve tanto para quem gosta de ler, para quem não gosta de ler, para quem quer começar a ler. Então, eu vim aqui nesse momento, né? Tô aqui no meu carro, acabei de chegar, tive que gravar esse vídeo aqui para vocês, que é um vídeo que eu já estava querendo gravar há bastante tempo, porque foi uma coisa que trouxe coisas boas para minha vida, e eu acredito que é um livro que pode transformar a vida de qualquer pessoa que está no momento em que tem que tomar decisões, está no momento em que acha que precisa aprender novas lições da vida para poder achar novos rumos, né? Acho que às vezes quando a gente aprende algumas coisas, eles abrem ali uma janela, uma porta no momento de vida em que a gente não estava pensando nessas possibilidades, sabe? Esse é um livro que faz exatamente isso, né? Para quem não acha que não tem saída, para quem está ansioso com alguma coisa, para quem está com aquela angústia de não saber para onde ir, né? Acho que hoje em dia, principalmente quem é da minha idade aí, sabe um pouco o que é essa sensação. Então, eu trouxe essa recomendação desse livro desse livro que são dois, né? Para vocês, tá? Como que é a minha história com esse livro? Eu vou ser bem direto, vou tentar resumir bastante, tá? Mas basicamente, galera, eu sempre contava para minha namorada, eu não tenho esse costume de contar meus hiperfocos para minha namorada, eu gosto de contar. Quando eu conto para ela, eu tenho a sensação de que eu tô aprendendo de novo sobre aquele assunto. Então, eu gosto muito de contar para ela, é uma ótima ouvinte. E eu não sei se você é homem, você tem o costume de fazer isso também. Não sei se é todo homem que faz isso, né? Caso namorados, não sei. Mas aí eu sempre contava para ela do David Goggins, que é um cara sensacional. A primeira vez que eu tive contato com ele foi um vídeo do Buy and Hold, eu não sei nem se é assim que fala, mas é esse canal. E ele faz vídeos legendados de entrevistas, coisa do tipo. E lá eu aprendi um pouco sobre a vida do David Goggins, que é um SEAL americano. SEAL, se vocês não sabem, é a Marinha Americana, e a Marinha Americana é conhecida como uma das equipes de mais elite militar do mundo, né? Eles são sobre-humanos, né? Tanto que tem a Hell's Week, que é um documentário que eu vi quando era bem novinho, no Discovery Channel, cara. Na época que eu tinha TV a cabo em casa, depois eu não tinha mais, mas eu gostava muito de ver o treinamento deles, era uma coisa sensacional. E o David Goggins, ele se tornou um SEAL. Tem vários feitos que você vai escutar nesse livro aqui, cara. Esse livro, minha namorada, quando lançou ele, minha namorada comprou para mim, e foi um momento da minha vida que foi muito decisivo, sabe? Que eu precisava ter essas lições. E eu quis trazer essa recomendação porque eu acho que foi um livro que me trouxe ali lições num momento muito importante da minha vida. Foi um momento assim que, se não fosse esse livro, eu acredito que eu poderia ter passado aquele momento com muito mais dificuldade, porque a mentalidade que esse livro me trouxe naquele momento me ajudou a lidar muito com a situação, né? Para resumir, foi um momento em que eu estava em estágio, eu estava no momento em sair de um estágio que eu estava, eu precisava daquele estágio, precisava daquele dinheiro. Na época eu descobri que eu ia ser pai, na época eu treinava também, então juntou isso tudo com faculdade, com estágio, com todos esses desafios, né, que eu estava enfrentando. E eu tive que tomar várias decisões na minha vida que escutar a história desse cara me ajudou a lidar com tudo isso e tomar decisões mais maduras, eu digo, né, dessa forma, né? Porque eu acho que o jeito dele de ver a vida é um jeito muito maduro e muito cru. E é isso que eu precisava naquele momento. Eu não precisava de palavras de motivação, de livro de autoajuda, eu não precisava disso. Eu precisava de um livro, de uma história que fosse de verdade, para resumir. E ela me deu esse livro, eu li ele assim em pouquíssimo tempo. Depois já escutei o audiobook dele umas 5 vezes. E o livro é esse aqui, galera. Ó. Ele chama Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Depois tem uma sequência que se chama Nunca é Hora de Parar, que é a sequência desse mesmo livro aqui. Mas você pode parar só na leitura desse livro aqui, tá? Que você não vai perder nada. Ele é um livro que tá 30 conto, eu acho que na Amazon. Eu não sei quanto tá, vou colocar aqui quanto tá. E basicamente, ele é uma autobiografia do David Goggins, né? David Goggins é um cara que participou dos 5 maiores grupos de elite, né, do exército americano. Né? Além de que ele tem vários feitos na vida dele. Ele é um cara que começou no pior momento da vida dele, na infância, em que ele sofreu abuso físico, mental do pai, passando uma situação super complicada em casa. Teve problemas também na vida, né? Vários problemas em seguida. Ele é um cara que era disléxico.
Ele é um cara que teve problemas traumáticos, né? Pelo trauma que ele sofreu da violência em casa. Então ele se tornou disléxico, ele perdeu os cabelos, cara, ficou careca de tanto estresse, pode acontecer, né? E ele teve uma infância muito difícil num dos lugares mais racistas do mundo, da América, porque dentro da América ainda tem uns lugares que eram mais racistas ainda, né? Então ele viveu em um lugar que era extremamente racista, extremamente conservador lá nos Estados Unidos, e ele e a mãe dele passaram dificuldades financeiras, passaram diversas situações que ele vai contando detalhadamente, numa linguagem super fácil de entender, do jeito dele mesmo, sabe? Ele não é desrespeitoso, ele não... eu vejo que ele evita falar palavrões, mas assim, o livro dele, a linguagem é super fácil de entender, super fácil de ler. Para quem não tem costume de ler, cara, só senta e começa. Você vai ver que você não vai querer parar. É uma coisa assim, fora do comum. Eu acho que é os 30 contos que você pode investir, o melhor investimento da sua vida. Paga o frete se precisar, porque é sensacional mesmo. E ele vai contando a história dele, até o momento dele passar um grande desafio, que, para resumir, ele teve que perder basicamente ali 40 a 45 quilos em questão ali de 3 meses. E ele saiu da água pro vinho, sabe? Ele saiu de um emprego horrível, que ele era detetizador, gordo, comia mal, tinha hábitos negativos. E para um cara que treinava, para um cara que tinha um desempenho físico de um atleta, né? Um atleta de elite, para poder passar pela Hell's Week. Ele não passou uma vez, ele passou 3 vezes pela Hell's Week. Que, para quem não sabe, é o pior treinamento do mundo, galera. É um treinamento assim que eles falam, toda vez que você passa na Hell's Week, você perde, eles falam 10 anos de vida, né? E o David Goggins passou 3 vezes. Ele até zoou numa entrevista, ele fala assim, não, então acho que meu tempo nessa terra já tá vencendo, né? E ele não passou só por isso, galera. Ele se tornou um ultramaratonista, ele foi recordista de barra fixa, né? Que push-ups, né? Como é que é o nome? É barra fixa, né? Eu não sei explicar para você, mas é esse exercício aqui. Vou tentar colocar aqui para vocês. E basicamente ele se tornou um recordista, ele transformou a vida dele e o jeito de viver dele comprova muito a visão dele. Isso que eu acho legal, galera, coerência. A gente vê muitas pessoas vendendo uma vida perfeita hoje em dia, e o David Goggins, ele é um cara que ele vive do jeito dele, e ele de fato vive daquela forma. Você entra no Instagram dele, ele não segue ninguém, ele segue total de 0 pessoas, ele posta coisas muito raramente, ele é um cara que dá pra ver que ele tentou o máximo possível não ser famoso, e ele se tornou muito famoso porque ele merece ser famoso, porque a história dele de fato é transformadora, né? É um jeito muito cru de viver a vida, um jeito muito honesto de viver a vida, e um jeito, eu tô querendo uma palavra para viver, para explicar essa forma de viver, galera. Mas é basicamente um jeito muito, não veio uma palavra, mas mistura essa palavra honesto com coerente, com um jeito natural. Vai dar a palavra que eu tava pensando. Às vezes falta a palavra, mas eu penso no significado. E ele vive a vida assim, galera. Né? Tanto que ele fez um livro com Jesse Itzler, que foi um livro que chama 30 Dias com o SEAL, em que ele simplesmente surpreendeu. Na época ele ainda era Navy SEAL, ele não era aposentado, hoje ele já é aposentado, né? E nessa época ele passou 30 dias com Jesse Itzler, a pedido do próprio Jesse Itzler, né? E que nesses 30 dias, simplesmente Jesse Itzler surpreendeu com o cara, simplesmente surpreendeu, e ele só fez um pedido pro Jesse, quando ele estava escrevendo o livro, que ele não fosse citado, ele não queria que o nome dele estivesse no livro. Cara, ele podia estar extremamente famoso, e ele escolheu não ser famoso naquela época, ele escolheu que a história dele não fosse divulgada, sendo que os próprios feitos do livro são extraordinários pelo jeito dele. O jeito dele é totalmente autêntico, sabe? É o jeito dele de verdade. Eu acho que falta um pouco disso, de verdade mesmo, sabe? É um tipo de verdade que eu só vejo nos livros ali muito antigos, né? Por exemplo, a autobiografia de Benjamin Franklin, que é um fundador da Constituição dos Estados Unidos, né? Chamam de pais fundadores. Ele era um cara extremamente autêntico também, incrível a história dele. Depois eu posso trazer um vídeo para vocês contando um pouco sobre minha experiência com o livro dele, né? Que eu também, foi um livro que eu li que eu gostei bastante. E esse livro, cara, é um livro não é muito grande, mas você vai lendo ele, eu prometo pra você, se você começar a ler, você vai querer que ele fosse maior. Tanto que eu logo em seguida eu quis ler o outro, né? Eu não lembro se eu comprei o outro, assim, minha namorada me deu também, mas foi também, eu li em seguida, também foi muito bom, né? Os 2 livros são muito bons. Eu recomendo que
Você comece com Nada Pode Me Ferir, que é esse aqui, né? E compre e deixa na sua casa. Fica olhando para ele. Um dia quando você estiver assim, tranquilo, que você estiver com muita dúvida na vida, se precisar eu quero que esse livro tenha utilidade para vocês, entende? Eu quero que tenha utilidade para vocês, assim como teve para mim. Eu não quero que seja um livro que vocês leem, que vocês gostem muito da história, que vocês fiquem inspirados. Não, eu quero que vocês leiam, que vocês entendam a parte que ele teve dificuldade com estudos, que ele comprou lá 50 livros e repetia várias e várias vezes a escrita, porque tudo isso tem um significado, sabe? Eu acho que tudo isso tem um poder de transformar a vida da gente, né? Ele é um livro que a escrita dele é muito tranquila, o próprio jeito de falar simples do David Goggins, né? David Goggins é o cara que já teve problema com gagueira, ele é um cara que ele literalmente ele enfrentou de frente todas as dificuldades da vida dele, né? E ele vai trazendo a história da vida dele com lições, né? Em cada parte da vida dele ele traz uma lição daquela parte e deixa como missão para você. O livro ele é feito dessa forma, são acho que 10 lições ao todo, né? Que falam sobre você fazer um mural em que você coloca seus defeitos, você lê eles todos os dias e que você encare esses defeitos, né? Que você não negue esses defeitos, que você encare eles, que você assuma eles e que você ponha desafios para poder superar esses limitações que a gente tem. Todo mundo tem limitação, galera. Cada um tem um passado, cada um tem uma história de vida. Então, essas lições práticas do livro nos ajudam a lidar com exatamente essas situações, né? Eu, lendo esse livro na época, eu me pus um desafio de correr. Eu acho que todo mundo que lê esse livro vai ter vontade de fazer um esporte de corrida. Não leia com essa intenção, né, de começar a correr. Leia com a intenção de superar algum desafio, né? Seja um desafio de vida mesmo, de tomar decisão, seja de sair de uma situação que você não está querendo ficar, seja de movimentar. Você quer movimentar a sua vida, esse é o livro. Você quer amadurecer, eu acho que esse é o livro, porque as lições são lições assim que hoje em dia estão faltando, né? Em nossas vidas, né? Que é um pouco de encarar a vida de uma maneira mais verdadeira, né? Eu acredito que é um livro assim sensacional para independente da sua idade, né? Independente do seu sexo, independente de onde você mora. Eu acho que é um livro que traz lições muito importantes e eu queria muito que você lesse esse livro, tá? Eu trouxe aqui algumas coisas, né? Posso ter embananado, mas eu espero ter trazido ali o cerne da mensagem que eu queria trazer para vocês, tá? Esse canal aqui eu trouxe para trazer lições, né? Para poder ensinar um pouco para vocês, para poder mostrar um pouco da rotina, para poder compartilhar um pouco com vocês, criar uma comunidade em que eu possa trocar ideia sobre essas coisas. Eu sinto falta disso na internet, sabe? Uma comunidade que sejam pessoas se construindo de verdade, né? Que não seguindo modinhas, não seguindo modinha de Instagram, mas, sabe, buscando evoluir de uma maneira sincera, não com autoajuda, mas com história de verdade, lendo essas histórias, trazendo princípios, né? Valores e compartilhando esses valores que a gente cresça. Então, se você gostou desse vídeo, né? Se você gostou dessa dica, se inscreve aí nesse canal e qualquer coisa, qualquer ideia, ideia que queira trocar comigo, qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder vocês. Fechou? Tamo junto, pessoal.